Bom dia a todos. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui, podendo falar para vocês, ainda mais nas transmissões que a gente está fazendo simultâneas, né, com o pessoal de Curitiba, Pato Branco e a Taniane lá nos Estados Unidos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Armindo Bart Neto, sou pós-doutorando aqui do grupo de pesquisa do professor Paulo Carvalho, aqui na URGS. Trabalhei desde o meu mestrado e doutorado, trabalhei todos com integração da agropecuária, trabalhei uma boa parte no experimento ali da estação experimental, que é o experimento com ovinos e azevém anual, estabelecido por semeadura natural, né? Eu trabalhei no meu mestrado principalmente com dinâmica do perfilhamento do azevém anual, um pouco dos efeitos da lavoura, a gente começou a ver já os efeitos da lavoura na pastagem, a gente começou a ver já nos meus dados do mestrado. Depois disso eu entrei no doutorado já para trabalhar bem esse efeito da lavoura e avaliar um pouco do ciclo de vida do azevém dentro dos sistemas integrados, como é que funciona essa dinâmica e quais são os efeitos principalmente da lavoura e do manejo da pastagem na manutenção do azevém. Depois disso trabalhei um pouco com o pessoal na França, fiz meu doutorado de sanduíche lá, passei um ano em Grignon, que é um centro especializado em lavoura, e a gente trabalhou um pouco melhor esses dados, trabalhou principalmente os dados históricos do experimento, e conseguiu avaliar principalmente quais são esses efeitos que jogam, por exemplo, no estabelecimento da pastagem, quais são os efeitos que jogam ao final da lavoura, final de resíduo que sobra no final da fase de pastagem, por exemplo, da lavoura. Vou apresentar aqui então um pouco dos dados, principalmente da minha tese, vou apresentar um pouco dos dados, algumas coisas que foram feitas em ambiente, quais são os efeitos principalmente das lavouras nas pastagens em ambientes subtropicais, um pouco de ambiente tropical, principalmente nos trabalhos do Cerrado. São trabalhos um pouco iniciais, assim, a gente tem muitos dados, como a Gabriela falou, a gente tem um pouco de dados sobre estudos feitos em ambiente tropical, mas não tem muita coisa. Vou mostrar um pouco da evolução dos meus trabalhos, depois vou falar um pouco da semeadura natural do azevém, que é sempre uma questão, né? Se o azevém fica mais tempo, o sistema, como é que eu faço para manter ele mais tempo, se tem efeito, por exemplo, da lavoura na manutenção do estabelecimento. Vou mostrar um pouco também de alguma coisa de modelagem, que a gente trabalhou sobre o ciclo de vida do azevém, que é um pouco da evolução que a gente pode fazer em sistemas integrados, né? Trabalhar com um pouco de modelagem, previsão a longo prazo, desses dados históricos que a gente tem, trabalhar modelos e gerar cenários para trabalhar com esses dados. Ok? Vou fazer uma pequena parte de introdução, então, como a gente pode ver em relação às nossas principais produções agrícolas, né, os principais produtos que o Brasil tem trabalhado, esses dados são de 2003, a gente observa que a nossa matriz, principalmente de produção de grãos, ela é muito estreita, e as principais produções agropecuárias nossas estão baseadas principalmente em soja, milho e bovinos. No cenário mundial, a gente tem alguns problemas que a gente tem se deparado, né, principalmente com a produção animal, que principalmente a agricultura e pecuária elas estão sob pressão no mundo. A gente já vem comentado isso aí, falar de alguns problemas de poluição, os impactos ambientais, a criação, por exemplo, com animais a pasto, os próprios sistemas agrícolas muito intensificados. Essa publicação que saiu na FAO em 2006, falando dos problemas dentro da FAO, mesmo os problemas da produção de gado, principalmente em relação às emissões de gases de efeito estufa que a produção animal pode causar. Depois disso, tiveram outras publicações dizendo, por exemplo, os benefícios de outros sistemas mais sustentáveis que podem mitigar isso. Só que uma vez lançado isso no ar, né, uma vez colocado isso principalmente pela FAO, os problemas, até a gente conseguir reverter isso, demora um certo tempo, e é o que a gente está trabalhando para isso. Tem muitos estudos tentando mostrar que existem sistemas mais sustentáveis, como sistemas integrados, que podem reduzir o impacto ambiental, principalmente até promover serviços ecossistêmicos. Mas é importante saber que o sistema atual de produção agropecuária no mundo está sob pressão, uma forte pressão, e nós temos que trabalhar para isso. As previsões dos próximos 50 anos são de aumentar a produtividade e reduzir o impacto ambiental. Isso aqui é um slide, como eu passei esse período na França, né, para mostrar para vocês que isso aqui na Europa é muito comum, sobre a pressão que a gente tem sobre a produção animal. Isso aqui era na entrada do restaurante que eu almoçava todos os dias. Era um cartaz que tinha lá. Então, para quem não sabe, né, o cardápio francês geralmente é uma entrada,
um prato principal, geralmente tem carne, e a sobremesa. E aqui eles tinham um programa, que era o dia sem carne, que o dia que você não pegasse a carne, você tinha direito a mais uma salada ou a mais uma sobremesa. Você poderia, em vez de pegar 3 pratos, poderia pegar 4 pratos. Então é uma pressão muito grande, que já se tem de lá, e até de conversar com o pessoal, eles têm plena consciência de sistemas, principalmente que têm em produção animal, que são prejudiciais ao meio ambiente. E o consumo de carne em países mais desenvolvidos, principalmente na Europa, está cada vez diminuindo. A redução é cada vez maior no consumo de carne nesses países. E em relação à produção agrícola, por exemplo, mostro para vocês, por exemplo, isso aqui é uma seção de produtos orgânicos no supermercado francês, para fazer as minhas compras. Né? Vocês podem olhar, é gigantesco, isso aqui só tem uma parte, né? Se olharem aqui tem somente uma parte de produtos, então essa aqui é a parte, ainda tinha todo esse lado aqui que era de freezer, assim, para todo tipo de produtos orgânicos. Então a gente observa que tem uma demanda muito grande da sociedade por produtos com menor impacto ambiental. Por exemplo, os sistemas orgânicos têm menor entrada de insumos e não necessariamente tem menor impacto ambiental, mas se acredita, dependendo do sistema de produção, mas se acredita muito que esses sistemas não têm menor impacto na natureza e a população, principalmente nos países desenvolvidos, demanda por isso e se produz para isso. Então a gente encontrava desde produtos mais diversos, desde massas, arroz, carne, vinho, bebidas em geral, tudo que vocês imaginassem a gente podia encontrar. E até também aqui você pode observar produtos verdes que a gente encontrava também. Então se a pessoa quisesse levar para casa para produzir, também era possível isso. A gente pode observar que a pressão não é muito grande em relação a isso. Talvez aqui a gente não sinta tanto, mas se observarem a demanda por isso, perguntarem até algumas pesquisas de opinião, as pessoas acham que os produtos orgânicos são mais saudáveis para a saúde. Tem plena consciência disso, que os produtos que elas se alimentam hoje, que não são orgânicos, podem ser prejudiciais para a saúde. Arlindo, se eu puder fazer um ressalvo, saiu essa semana uma reportagem no Zero Hora sobre um restaurante da Zona Norte, que era uma casa, um restaurante bem pequeno, mas foi convertido para a produção vegana, porque foi pedido da população que almoçava lá. Parece nada, mas uma reportagem que saiu no Zero Hora, foi super comentada, super compartilhada, e justo na capital da carne. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir, mas ela está falando de uma demanda dos restaurantes mais naturais, restaurantes veganos, né, que vem crescendo muito, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, que é considerado um dos estados que mais consomem carne no país. Bom, você pode observar em relação a isso, então. Isso aqui é alguns experimentos também que a gente via lá. Isso aqui são experimentos com consórcio entre canola e leguminosas. Então a ideia é assim, a canola lá na Europa, ela fica em torno de 11 meses no campo. Então ela é estabelecida no final de setembro e colhida no início de agosto, final de julho e início de agosto. Canola. Então, qual é a ideia desse experimento aqui? Eles implantarem a leguminosa junto com o estabelecimento da canola. Então, a canola passa todo o período de inverno, quando neva, todo embaixo da neve. E depois disso, a leguminosa não resiste a temperaturas frias, ela morre. A ideia é que ela morra durante o inverno e entra em decomposição durante a fase vegetativa da canola, liberando nitrogênio, e com isso se reduz a utilização de nitrogênio, por exemplo, nas áreas com canola. Isso também existe alguns experimentos para trigo em relação a isso, mas a ideia, por exemplo, eles têm muito problema com fertilização de nitrogênio muito cedo, por exemplo, ainda que tem a neve, tem escorrega. Neve não, mas ainda tem muita umidade no solo e com o derretimento, por exemplo, ou a drenagem desses solos acaba levando muito nitrogênio embora. E isso tem um problema de eutrofização dos rios e nascentes. Então até é proibido lá fazer fertilização antes do inverno, e a fertilização só pode ser feita depois. Então isso seria uma maneira mais eficiente, entrar com nitrogênio cedo e de uma fonte natural. Esse aqui é um outro experimento, né, que já é em Lusiana, que que mostra, por exemplo, as diferentes com rotação de cultura, com produção animal, e avaliando principalmente a emissão de gás de efeito estufa, a emissão de óxido nitroso e metano, principalmente, né? Alguns sistemas com pastagem e outros sistemas puramente agrícolas, avaliando principalmente a produção em relação aos serviços ecossistêmicos gerados. Os diferentes sistemas de produção, sistemas de rotação diferentes.
Então, isso aqui é um slide que é a preconização da FAO, como eu já vim mostrando para vocês, né? Que é um dado bem batido, que a gente precisa aumentar em torno de 70% a produção de alimentos até o ano de 2050. E principalmente limitado, a nossa área é limitada, não consegue expandir. E com isso, a gente não consegue expandir em área, a gente tem que aumentar a produção vertical e reduzir o impacto ambiental, principalmente a utilização de nutrientes. Então, a gente tem que aumentar muito mais a eficiência para cada quilo de nutriente aplicado. Alguns problemas sobre a agricultura intensiva, né? A gente tem, agora eu vou passar alguns slides em inglês, né? Então, é a baixa biodiversidade, aumento da fertilização mineral, alta quantidade de insetos, pestes e doenças emergentes. A gente tem algumas produtividades paralisadas, né, estagnantes, principalmente áreas de monocultivo, e alguns problemas como erosão, degradação, poluição de água, utilização, diminuição dos lençóis freáticos e um desbalanço nutricional. Então, com isso, a integração lavoura-pecuária, diversos trabalhos demonstraram isso, o número de publicações tem crescido muito em relação a isso, que a integração lavoura-pecuária surge como um sistema eficiente para otimizar isso, né, em relação a aumentar a produção de alimentos e diminuir o impacto ambiental. Então, por que adotar os sistemas de integração lavoura-pecuária? Né? Então, eles têm alta biodiversidade, incluindo rotação de culturas com forragens perenes, com oportunidade de manejo, principalmente do impacto ambiental, aumenta a diversidade, aumenta a diversificação de renda, né, e redução dos riscos econômicos, e ele é um sistema baseado principalmente em tentar mimetizar aquilo que acontece na natureza. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, a rotação de culturas, a produção animal, o movimento de solo, e isso melhora o funcionamento desse sistema. As principais áreas, a gente já viu isso com o professor Aníbal, né, que são as principais áreas de produção agrícola no mundo. Então, essa região do mundo, no Brasil, então, é a região do Cerrado e a região subtropical, os principais produtores de alimentos do país, as duas regiões. Então, as pesquisas como integração lavoura-pecuária, elas frisam principalmente, quando se iniciou e até hoje, vários trabalhos tentam mostrar isso, que é se o animal ele joga a favor ou contra os sistemas agrícolas, principalmente. É saber o impacto ambiental que esses sistemas, a entrada dos animais causa no sistema, se elas beneficiam ou prejudicam a lavoura. Esses são os principais focos de pesquisa que se tem hoje. E alguns resultados mostram, né, por exemplo, qual é o estado da arte das pesquisas de integração lavoura-pecuária tem mudado um pouco, a gente pode observar o entendimento desses sistemas, né, a gente viu com o trabalho da professora Tangriani, que os sistemas eles não são isolados, né, por exemplo, existe a fase lavoura e a fase pastagem, só a fase pastagem afeta a fase lavoura. Então, tem uma interação grande entre cada fase. Mas os principais trabalhos ainda focam principalmente nas respostas dos animais no sistema. E esses resultados eles mostram que o efeito do pastejo, né, ele pode ser positivo e negativo, a produção de culturas, dependendo principalmente da intensidade de pastejo que se coloca. Então, em altas intensidades de pastejo, você pode ter problemas com a função agrícola, e principalmente a estrutura do solo, né? E já a apropriada intensidade de pastejo, ela pode maximizar a produção animal e os serviços existentes, sem reduzir a produtividade da lavoura. Ela pode catalisar as dinâmicas da ciclagem de nutrientes e aumentar a agregação do solo, estoques de carbono, a massa microbiana e a atividade biológica do solo. Então, isso a gente tem visto nos resultados dos trabalhos conduzidos normalmente. Mas eu proponho uma outra parte, que seria isso, seria a inversão, né? Quando eu apresentei essas fotos lá na França, o pessoal falou, deu para perceber que você é um país bem cristão. Porque colocar isso aí, se o pessoal olha, ninguém vai entender, ou podem entender, mas não vão ter direto a relação. O islamismo, como é que ficaria isso? Não sei quem é o principal. Vilão. É o vilão do islamismo. Mas o outro problema é que a gente pode pensar em relação a isso, né? Será que as lavouras elas jogam a favor
no sistema. Então, será que se eu colocar, por exemplo, o milho, ele vai jogar a favor ou contra? Será que posso aportar mais carbono no solo, ter mais uma planta crescendo, otimizando os nutrientes? Mas depois, na fase de pastagem, será que ela pode prejudicar? A relação CN dela é alta, não pode prejudicar o desenvolvimento da pastagem? E a soja também, a gente fala em leguminosa, né? Mas é uma planta que aporta pouco carbono, se extrai bastante. Então, será que ela pode retirar nutrientes em vez de colocar mais nutrientes no sistema? Então, algumas questões que a gente tem, quando a gente começou a ver, a estudar isso aí, começou a ver que tinha uma forte relação também das lavouras na fase de pastagem. E isso é muito mais intenso quando a gente tem plantas estabelecidas já antes da colheita da lavoura, que é o caso do azemeia anual, que é muito comum nas regiões subtropicais do mundo, que é a fase lavoura. É a semeadura da fase lavoura, né? Dessecação, semeadura da fase lavoura. O azemeia já começa a estabelecer antes mesmo da colheita da lavoura. A gente pode observar que a gente mostrou o professor ali mostrou algumas fotos ontem, né? Isso aqui é o experimento que a gente tem aqui na estação experimental. Então, antes mesmo da colheita, o azemeia já está todo estabelecido aqui embaixo. Acontece a colheita, depois de se estabelecer a lavoura, a entrada dos animais em pastejo, novamente a secação e se fecha o ciclo. Então, esse efeito da lavoura no sistema ele pode ser muito mais intenso. Por quê? Porque se faz a colheita em cima dessas áreas que a pastagem está estabelecendo, e eu tenho um resíduo adicionado, tem revolvimento do solo, tem um resíduo adicionado em cima da lavoura. E isso pode prejudicar ou até mesmo beneficiar. Se a gente pensar se tem uma ciclagem rápida de nutrientes, eu posso ter, por exemplo, em resíduos que têm uma baixa relação CE, eu posso ter um boom de nutrientes no início do estabelecimento e ajudar as plantas a fecharem e a se desenvolver melhor. Então isso aqui é bem comum de se ver também aqui em regiões do sul, né? Isso aqui é em fazenda comercial. É bem comum de se ver, a gente fala em 2 safras, né? E uma alta utilização do solo, isso é uma indústria muito interessante de trabalhar. Que a gente faz a colheita e já tem o azemeia se estabelecendo embaixo. Essa situação também pode acontecer sobre a semeadura antes da colheita, né? Por exemplo, em aveia pode ser, é comum, está começando a se tornar mais comum, que é sobre a semeadura antes mesmo da maturação total da soja, por exemplo. As folhas caem, cobrem as sementes, depois a pastagem começa a estabelecer até antes da colheita. Eu vou mostrar agora. Então, já isso é ambiente subtropical, né? E em ambiente tropical tem se usado muito esse tipo de sistema. Que são os sistemas que se chamam de Santa Fé, que o pessoal da Embrapa mais divulga esse sistema, né? Não sei se foram eles exatamente que criaram essa forma de cultivo, né? Que são os cultivos em linha de braquiária, ou até mesmo na entrelinha, eles fazem às vezes 2 cultivos, né? 2 linhas de semeadura, uma junto com o milho e a outra na entrelinha. Depende do sistema que se aplica, né? Mas geralmente se acontece na entrelinha. E a ideia é essa, que quando se termina a colheita já se tenha a pastagem estabelecida embaixo. Principalmente que ela não prejudique, né? a cultura de verão. Então você pode observar, né, como eu falei para vocês, o impacto do resíduo, né? Nos observem aqui dos lados, né, que tem um impacto principalmente até da condução da máquina, mas tem um efeito grande do resíduo em cima da pastagem que está estabelecida. E depois disso chega a um cenário como esse, de estabelecimento da pastagem. A gente pode pensar em outras formas, por exemplo, das lavouras interferindo na produção da pastagem, na fase subsequente, por exemplo. Seria, por exemplo, a lavoura de eucalipto, não vou, por exemplo, em relação ao braquiária mais eucalipto, ou ao pecuária mais eucalipto. Não vou me estender muito, já que a Raquel, nesse assunto, a Raquel vai falar bem de tarde, falar mais detalhes sobre esse assunto. Em relação, mas é só para vocês terem uma ideia que também a gente tem interferência entre 2 fases, que é a fase lavoura, para a gente entender como a fase lavoura seria os eucaliptos e em relação ao uso da pastagem, né? Depois, ou mesmo simultaneamente as duas culturas. Então, analisando esse cenário, a gente teve algumas questões científicas sobre como é que a lavoura pode afetar o sistema, né? Como é que ela interfere, por exemplo, nas fases subsequentes do sistema. Então, a gente tem essas questões, como analisar o efeito das práticas agrícolas na integração lavoura-pecuária na produção da pastagem, isso sendo num curto prazo e no longo prazo. Como as práticas agrícolas elas podem afetar o estabelecimento da pastagem.
E como as práticas agrícolas na integração agropecuária elas afetam a massa de forragem na transição da fase de pastagem e lavoura, isso é muito importante, né? Lógico, a gente viu o professor Aníbal mostrando que não tem interferência na produção de grão, né? Mas é interessante saber, por exemplo, se eu entro com a pastagem, eu tenho uma pastagem até o final do ciclo dela, e eu tive uma lavoura anterior à fase de pastagem, se esse efeito ele dura só até o estabelecimento, até a entrada dos animais, ou ele perdura até o final do ciclo. Vamos supor, eu tenho uma área com soja e eu tenho um maior resíduo, por exemplo, tenho a mesma intensidade de pasteiro, chega ao final eu tenho maior resíduo nas áreas com soja. Posso ter mais nutrientes, posso ter mais nitrogênio, principalmente, tenho mais perfis e com isso eu tenho uma mesma massa de forragem, uma mesma de pastagem. Então é interessante saber isso, esse efeito ele é pouco, ele dura só até o estabelecimento, ele se perdura até o final da fase de pastejo, ou eles também seria acumulativo ao longo dos anos. Se eu cultivando sempre soja, cultivando uma rotação soja-milho, por exemplo, eu tenho um efeito de longo prazo na pastagem, não só até o estabelecimento, mas até o final do ciclo. E como as práticas agrícolas elas podem afetar a resiliência da pastagem ao longo dos anos. Isso aqui já é partindo mais para a parte da modelagem, né, que a gente tentou, que eu trabalhei um pouco nas análises do doutorado, quer saber se essas práticas agrícolas, seja ela a intensidade de pastejo, ou seja a rotação de culturas, ou seja a monocultivo, por exemplo, da soja, se ela afeta o azevém só a curto prazo, ou se tem esse efeito acumulativo, principalmente na manutenção da pastagem do sistema. Como o azevém é anual, eu tenho produção de sementes, a queda da semente do solo, estabelecimento no ano seguinte, se esse efeito ele ocorre durante os anos. Então, vou mostrar alguns resultados, principalmente para vocês, de alguns trabalhos conduzidos no Cerrado. Como eu falei, são trabalhos são recentes, né? Então, eles têm trabalhos mais simples, assim, a condição dele é bem mais simples, por exemplo, eu vou mostrar alguns trabalhos para vocês, em relação só a cortes, né? Não tem mais em pastejo, mas mostra um pouco do efeito que poderia ter, por exemplo, em relação aos efeitos das culturas de verão na produção da pastagem. Eu vou tentar inverter um pouco o foco, né, porque quando a gente entra principalmente em sistemas, por exemplo, nem esse que está o milho, os animais do lado, a gente sempre pensa, sempre o viés nosso é sempre pensar, quanto prejudicou a lavoura? Eu coloquei a pastagem prejudicou, coloquei a pastagem entre linha, ela prejudica a lavoura ou não? Então eu vou tentar inverter um pouco o viés. Ficou muito mal. Eu vou tentar ler aqui, mas eu tentei colocar esses gráficos aqui, eu recortei ontem esses dados aqui. Bom, mas aqui, de qualquer maneira, por exemplo, isso aqui é um estudo que foi feito com milho, né, e braquiária e pânico, no estabelecimento na entrelinha. Foram feitos 2 tratamentos, um semeado junto e outro semeado em sobressemeadura. Por exemplo, o milho foi antes de fechar as ruas, eles sobressemearam a braquiária, para ver qual o efeito principal. Aqui em relação à produção de pasto, não vai conseguir enxergar direito, mas o que a gente observa assim, é que quando se tem a cultura em relação à cultura solteira e a semeadura das pastagens de verão, se observa que a população das lavouras elas são diminuídas quando se semeia junto, então se tem uma competição maior das lavouras e se reduz um pouco da produtividade, mas em compensação se tem a pastagem estabelecida. E já quando eu tenho uma sobressemeadura da braquiária já no fechamento, eu não tenho diminuição da produtividade, tenho uma pastagem um pouco menos estabelecida, né? Mas eu não tenho redução da população e a produtividade se mantém. Então a semeadura mais tardia, ela reduz um pouco essa competição e não tem tanto problema na produção da lavoura. Em relação à produção da pastagem, a gente observa que quando se semeia junto, na linha de semeadura, a produção da pastagem é maior, porque já se tem uma massa de forragem alta já na própria colheita. E quando se tem a sobressemeadura, a pastagem ainda está terminando o seu estabelecimento, quando colhe, então ela tem uma competição muito grande durante a fase inicial, né, do estabelecimento da pastagem, e ela se desenvolve mesmo depois da colheita. Então você tem uma produção um pouco menor nas áreas de sobressemeadura em relação às áreas de semeadura na linha de plantio.
Mas é interessante que vocês observem que isso tem que ser feito alguns cálculos, né? Mas é interessante que se observe que a gente tem que parar um pouco de entender cada fase como uma fase isolada, por exemplo. Os produtores têm muito costume de tentar maximizar a produção naquela determinada área, naquela determinada fase. E, na verdade, as fases são interconectadas. Então, às vezes, eu posso reduzir, por exemplo, um pouco da produtividade de milho, por exemplo, nessa questão da pastagem, mas eu aumento o período de utilização dessa pastagem, uma pastagem estabelecida, e aumento o ganho de peso dos animais. Então, a gente tem que aprender a jogar isso aí e entender que essas fases não são isoladas. Partindo do raciocínio, a partir dessa mesma ideia, por exemplo, dentro de uma propriedade, a gente tem que parar de entender como cada fase isolada. Por exemplo, eu posso entrar com uma rotação de milho. O milho está muito caro esse ano, está muito caro o custo, o risco é alto e tal. Mas eu posso, por exemplo, entrar com uma área de milho, uma pequena parte, que me favoreça a rotação de culturas. Nem que eu tenha um risco maior ou que eu produza menos, mas que o sistema todo ganhe. Por exemplo, aquela área ano que vem vai ser produzida, por exemplo, uma soja, e ali eu tenho uma melhoria de vários aspectos físicos, químicos, biológicos, que podem melhorar a produção da soja naquele ano, no ano seguinte. Então é interessante a gente parar de entender um pouco esses temas como um assunto isolado. Mas voltando para essa, em relação aqui, eu falei, aqui ficou melhor, em relação a deixar a mente sozinha. Então, em relação aqui, vocês podem observar em relação às braquiárias, né, Panicide grass e Guinea grass, e as produções são 2 cortes, eles colocam também como produção de proteína, né, vocês podem observar que esse aqui é top dressing e a semeadura normal. Você pode observar que aqui tem uma pressão maior em relação às outras. Que aqui é sobre as semeadas e aqui é a semeada junto. Em relação ao pânico e a braquiária. Claro? Em relação à soja também é feito um pouco disso, né? Essas aqui são áreas do cerrado, estabelecimento da braquiária, se ouve muito os benefícios da braquiária, por exemplo, como cobertura de solo, né? Mas também existem alguns trabalhos que mostram, por exemplo, o estabelecimento da braquiária nas entrelinhas. Eu não encontrei esses dados do estabelecimento da braquiária nas entrelinhas, mas o que eu encontrei principalmente são trabalhos que mostram o efeito da braquiária, por exemplo, o efeito da braquiária em relação aos ciclos da soja. É uma resposta um pouco óbvia. Se me perguntarem quando eu colho mais cedo a soja, eu tenho mais tempo para estabelecer a pastagem e mais tempo para a produção de grãos. Isso aqui mostra, por exemplo, em relação à produção de matéria seca, né, em relação ao segundo e terceiro corte. Isso aqui são 4, eles fizeram um experimento com 4 variedades de soja, né? Em relação a uma variedade muito precoce, uma variedade com ciclo precoce, um ciclo normal, um ciclo tardio. E as produções de braquiária, por exemplo. Então, se observa em relação ao primeiro e segundo corte, né? Até aqui até tem uma produção razoável, mas o mais interessante é isso aqui. Quanto mais curto o ciclo da lavoura, maior é a produção de pasto. Maior é a produção de pasto. E isso analisado em 2 anos. Aqui é bem um pouco semelhante, mas encontraram mais efeito em relação, quanto mais curto o período, maior a produção de pasto. E em relação às produções de soja, não vou conseguir mostrar para vocês direito, isso aqui não ficou muito bom, mas ele encontra um pouco mais de uma resposta muito clara. As variedades mais precoces tiveram uma sensibilidade maior ao clima. Se produziram bem, mas tiveram uma sensibilidade um pouco maior ao clima. E as variedades já de ciclo intermediário, né, que são ciclo intermediário, elas não apresentaram esse problema. Agora eu vou passar um pouco essa área que eu tenho um pouco mais de domínio, né? Eu quis mostrar apenas alguns resultados para vocês em relação ao estabelecimento da braquiária, das áreas com pastagem tropical. Mas eu vou mostrar um pouco para vocês agora em relação a que eu trabalhei mais especificamente, que é em relação aos eventos estabelecidos nas entrelinhas. Os eventos estabelecem por semeadura natural nas entrelinhas da soja do milho. Isso vai mudar o foco aí, que fala sobre no cercado aqui tem os críticos do sistema Santa Fé, eles atribuem uma maior disseminação
de nematóides pela presença da traqueária. Chegaste a avançar nisso? Não cheguei. Eu tenho uma dificuldade grande de encontrar trabalhos científicos, principalmente trabalhos que eu olhei se são trabalhos publicados internacionalmente, né? Trabalhos que têm um critério científico forte. Se a gente puder compartilhar com o pessoal que está lá, talvez eles possam nos ajudar. Vocês estão ouvindo? Chegaram a ouvir a pergunta comentário do Felipe Carmona aqui? Eles estão me ouvindo? Alguém tem alguma experiência em relação a isso? Felipe comentou sobre, das críticas do sistema Santa Fé, por exemplo, que é a entrada das pastagens tropicais nessas áreas de lavoura, que seria a disseminação de nematóides. Alguém tem algum relato, alguma experiência em relação a isso? Na verdade, teria um mito, não sei, não sabe. É mais mito, eu acredito que seja mais mito. Mas eu acredito que contribua mais. É mais benefício do que sedentação. Algum de vocês conhece alguma coisa? Não. Tá bem. Se alguém de vocês tiver mais algum comentário, podem parar. Como o da professora Dangriani, né? Acabei não falando. Podem ir falando. Bom, vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece, né? Principalmente a relação desse nosso experimento aqui, mas isso aqui é muito comum de se encontrar, por exemplo, nas áreas onde se tem mais estabelecido conhecimento natural. Isso aqui seria um exemplo de um caso onde eu tenho um cultivo de soja, né? E onde eu tenho uma rotação soja-milho. Então eu tenho a semeadura da cultura em meados de novembro até alguns inícios de dezembro e colheita um pouco mais em torno de abril, início de maio. Paraná acontece um pouco mais cedo a semeadura e colheita. Mas aqui no Rio Grande do Sul é bem comum a semeadura em novembro. Então eu tenho, por exemplo, a semeadura ao longo dos anos da cultura da soja e também em relação ao milho. O milho talvez ele entre um pouco mais cedo aqui, né? Nessas áreas onde tem a semeadura de milho. O milho é semeado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, no final de agosto, início de setembro. No Paraná é mais início de setembro. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Então, o azevém, antes mesmo da colheita, aqui tem a fase lavoura, né, em relação à soja-milho. Antes mesmo da colheita, eu tenho o início da fase pastagem. E a gente trata como duas fases, principalmente a fase de pastagem, que seria a fase de estabelecimento, né? Então aqui tem estabelecimento, início do estabelecimento, que acontece geralmente no final de março. A gente tem o início do estabelecimento do azevém, acontece a colheita da lavoura, e depois disso se termina a fase de estabelecimento e a entrada dos animais, que no caso é o sistema convites. A gente tem toda a fase de pastejo, a saída dos animais em meados de outubro, né? Final de outubro, início de novembro, a dessecação da pastagem e novamente a semeadura da lavoura. Isso aqui geralmente a gente encontra nos cenários. Então você observa aqui que é bem interessante notar essa parte aqui, em relação a estabelecimento das azevém, que começa já no final das lavouras e no final da fase de lavoura, antes da colheita, depois disso tem a colheita e a entrada dos animais. Vou explicar um pouco os tratamentos desse experimento, vou mostrar uma série de resultados agora para vocês, que a gente encontrou e mostrar para vocês as principais respostas que foram encontradas. Então, para ficar mais fácil, eu coloquei os tratamentos do experimento que a gente vai tratar. É um experimento que é com ovinos no inverno, e a gente tem um sistema de rotação e monocultivo. Uma das áreas, metade dos piquetes nelas são conduzidas uma rotação soja-milho, e a outra metade é um monocultivo de soja, então todos usando soja. Depois disso, a gente tem a fase de pastejo, e eu tenho 4 tratamentos. Um tratamento rotativo e contínuo, e desses rotativos e contínuos eu tenho 2 intensidades de pastejo, uma com menos animais e outra com mais animais, e dividida em 4 replicações. Então, para vocês entenderem, por exemplo, os cultivos, né? Então, as áreas, a gente chama de previous crop, que é a cultura precedente, que, por exemplo, em 2010 eu tive soja nas áreas de monocultivo e milho nas áreas de rotação.
2011, nas duas áreas, tanto de rotação quanto de monocultivo, soja. 2012, de novo, milho apresenta nas áreas de rotação e soja monocultivo. E 2013, as áreas cultivadas com soja. Nas áreas com soja, não se tem aplicação de nitrogênio, né, somente a fixação biológica, o tratamento de sementes. E nas áreas com milho, a aplicação de 150 kg de nitrogênio por hectare. As intensidades de pastejo, então, representa 10 e 20% da oferta de forragem, né, para carga moderada e para carga baixa. Então, isso não chega a ter uma restrição muito grande, diferente, por exemplo, de Tupaciretã, que a maioria do pessoal já conhece, tem uma oferta de forragem muito baixa. Então, aqui eu tenho uma oferta de forragem moderada e uma bem leve. E as aplicações de nitrogênio, por exemplo, na pastagem, são duas aplicações de 75 kg de N, uma logo depois da semeadura, no início do estabelecimento do azevém, né, e a outra no pico de crescimento da pastagem, que é no início de setembro, que a gente faz a aplicação. Vamos mostrar alguns resultados que a gente teve em relação, principalmente ao meu trabalho de mestrado, que a gente já começou a observar alguns efeitos da lavoura na demografia dos perfis. É um trabalho bem árduo de trabalhar, né, mas pra vocês terem uma ideia, a gente trabalhou em torno de 14 gerações, entre o início do estabelecimento do azevém até o final. E os resultados que foram os indícios, né, que a gente observou, a resposta do efeito das lavouras na população de perfis, em relação a esses dois gráficos, a gente começou a observar isso. Aqui são áreas de estabelecimento do azevém, né, aqui meados de abril, começou um pouco mais tarde, mas a gente já vem com as primeiras avaliações em meados de abril e se estendeu até 16 de outubro. Essas áreas aqui em cima, o H representa a colheita e o início do pastejo aqui em meados de julho. Mas o mais interessante que vocês podem observar nas áreas de milho é aquela queda da densidade populacional. Então, vocês observem aqui que a densidade populacional de perfis ela estava em torno de 8 mil e teve uma queda muito acentuada logo depois da colheita. Começou o início de uma queda, mas a queda foi bem brusca logo depois da colheita. Já nas áreas de soja, a gente não observa isso. A gente observa que nas áreas de soja você continua perfilhando praticamente normal. Aí tem uma pequena estabilidade aqui depois da colheita, mas tem uma completa multiplicação de perfis, né? Você tem um aumento da densidade populacional de perfis até o início do pastejo. O que é mais interessante também é em relação a isso aqui, vocês observarem, em relação às gerações. A gente observa que o número de gerações é bem mais distribuído nas áreas de soja do que nas áreas de milho. Vocês entendem o que é geração? Sabem o que é isso? Eu esqueci de explicar também, né? Isso aqui, a cada 15 dias a gente vai lá, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Então, vocês podem ver que tem cores diferentes, né, pessoal? A gente vai lá e marca, não está da cor, não. Quando se inicia a marcação de perfis, a gente faz as avaliações a cada 15 dias. Então, a gente chega no ponto de perfil e marca todos os caninhos, todos os perfis com um caninho de uma cor. A gente volta 15 dias depois no mesmo ponto, a gente retira os mortos, daqueles que foram marcados, e com outro caninho de outra cor a gente marca os outros perfis que nasceram nesse período. E assim sucessivamente, a gente volta no ponto a cada 15 dias, retira os mortos das gerações e marca com uma cor só os perfis da nova geração. Então, com isso, a gente consegue observar o quê? A evolução das gerações de perfil, aquilo que nasce ao longo do ciclo, e principalmente o que cada geração representa na produção total de pasto. Então, uma situação hipotética, por exemplo, onde é que eu tenho uma situação bem clássica sem pastejo, né? Então, uma intensidade de pastejo moderada, onde eu favoreço, por exemplo, a renovação maior de perfis. E com isso eu tenho perfis mais jovens, com folhas mais jovens, produzindo por mais tempo. Então, isso pode representar, por exemplo, uma produção mais longa das plantas, ou até uma produção maior, porque eu tenho folhas mais jovens, com maior concentração de nitrogênio, que podem produzir mais. Então, voltando então nesse gráfico, né? Então, observem em relação às gerações, milho, por exemplo, teve uma grande geração inicial aqui, a segunda geração inicial, e depois uma pequena composição de cada geração. Então, quase não se aumentou as gerações logo depois da colheita. E já na soja, elas observam uma divisão bem grande, se aumentou, continua se aumentando as gerações, até chegar no pico. Se essa colheita aí, que é o que está bem a colheita da soja. Geralmente, essa colheita aqui eu não vou lembrar, eu tenho esses dados, mas eu não vou lembrar de cara, mas geralmente ela está em torno de 10 centímetros,
depende um pouco. Tem anos que vem mais cedo, que a gente colhe, até pode atrapalhar um pouco a colheita da lavoura. É ressemeador natural também. Todo ressemeador natural. Todo ressemeador natural. Mas geralmente está baixo, assim, não chega a atrapalhar. Às vezes corta um pouquinho das pontas do azevém quando passa a máquina. Principalmente a colhedora de soja. Estimulada. Abre um pouco. Mas acontece um pouco, mas geralmente ele está em início de estabelecimento. Até esse ano aqui, vocês podem observar, a colheita em julho, é muito tarde. Esse ano foi o ano ativo, nós tivemos um problema de ressemeadura da soja, tem um problema de estabelecimento da soja, a soja semeou mais tarde, então a gente tem uma colheita bem tardia. Mas depois eu vou mostrar alguns dados para vocês de uma situação normal, que é a soja colhida meados de abril e o estabelecimento da pastagem em relação a isso aí. Essa diferença ali no nível seria a climatização temporária? Algumas hipóteses, vou mostrar um pouco dos dados para frente, mas algumas hipóteses que a gente tem basicamente duas coisas, né, que jogam a favor disso aí. A gente pensa, né, uma é limitação de nitrogênio. Por exemplo, o milho tem uma alta relação CN, ele pode aportar nitrogênio do solo e com isso dificultar o crescimento da planta, né, ter menos nitrogênio para a planta crescer. E a outra é o impacto físico que isso aí causa. Seria, por exemplo, o impacto físico de abafar mesmo, de reduzir luminosidade e de ter, por exemplo, uma quantidade grande de uma barreira física que não deixa as plantas se estabelecerem. Então, eu não sei, depois eu vou mostrar algumas fotos em relação a isso aí. Como é que era removida a palha daquele local? No momento da colheita? Estava ali, a gente escolheu uma área aleatória. Isso aqui foi totalmente aleatório, porque a gente começou a marcar os perfis antes da colheita. Então a gente nem sabia o que, por exemplo, se caiu uma maior concentração de palha e tal. Mas a gente até olhou aquela foto da colhedora ali, não é uniforme, sem distribuição, né? Mas foi totalmente aleatório, a gente marcou os pontos e se colocou. Não procuraram, apareceu um vídeo escondido que isso não estava vendo. Não. Então se começou a marcar bem antes da colheita, né? Então foram 3 avaliações ali. Depois teve a colheita e a gente seguiu avaliando. Interessante que a primeira contribuição de algumas gerações, mas o número de gerações parece que é o mesmo. Não, o número de é o mesmo, mas se você olhar. Aqui depois tem mais ou menos uma compensação. Se você olhar, por exemplo. Ó, pelo número de análises, na verdade. Mas vamos supor, essas duas avaliações são essas duas aqui, né? Então ele pode observar que depois ela tende a se recuperar. Sim, claro. Então depois aparecer, por exemplo, ali. Pode. E o número de perfis mortos era muito aqui é maior, porque agora a locação. Ó, você pode observar aqui, ó, tinha quase 8 mil perfis, né? Aqui perto de 7 mil. E depois eu tive uma queda drástica dessa geração aqui, né? Pode observar que ela estava com 8 mil, ela passou. Na outra geração já foi próximo de 5 mil perfis. E a produção total? De pasto, né? Depois eu vou mostrar os dados. Mas o mais interessante em relação a isso aqui isso aqui é uns gráficos bem comuns, por exemplo, que a gente faz análise de perfis, quando a gente coloca em relação à densidade de perfis e massa de forragem, é convertido para log, que é um jeito de se usar as duas unidades de medida no mesmo, converter as duas unidades de medida para a mesma variável, se vocês podem entender, para conseguir comparar as duas unidades de medida. Uma é massa de forragem, quilos de massa até número de perfis por metro quadrado. E a gente observa o que acontece durante o estabelecimento da planta, ou durante o desenvolvimento. Isso aqui é uma regra geral da ecologia, que existe um número máximo de indivíduos e de massa por metro quadrado. Então, por exemplo, eu não posso ter uma enorme quantidade de indivíduos e uma massa de forragem muito alta. Isso é uma lei biológica. Eu vou aumentando a densidade de perfis e a massa até um certo ponto. A partir daquele certo ponto, para se aumentar a massa de forragem, ou a massa, por exemplo, de eucaliptos, de uma floresta, para se aumentar o número de massa, tem que diminuir o número de indivíduos. E a competição é muito grande, um indivíduo começa a matar o outro e sobram os mais fortes. Ou os que se adaptam melhor àquela situação ali. Então, isso é uma regra biológica. E isso a gente conseguiu, analisando os nossos dados, né? A gente conseguiu observar essa relação, por exemplo. Isso aqui é a mesma coisa. Tá com o mouse, o pessoal não enxerga. Isso aqui é a mesma coisa. Então, aqui é aumento da densidade de perfis e aqui é aumento da massa de forragem. Isso aqui é os diferentes tratamentos que a gente teve, mas a relação foi basicamente a mesma. Se observar em todos os tratamentos,
Aqui é aquela relação que eu falei para vocês, aumenta a densidade, quando vai para cá aumenta a densidade, e aumentando aqui a gente aumenta a massa de forragem. Consegue entender? A massa de forragem e a densidade de perfis. São números absolutos, né? Então, quando eu vou indo para cá e eu inclinando a linha, fazendo essa linha inclinar, eu estou aumentando o número de perfis e o número de massa de forragem, né? Toda a massa. Que a gente pode observar o que nessas áreas? Que nas áreas com soja, por exemplo, eu tive um aumento do número de perfis muito maior e também uma massa de forragem muito maior no final, em todas elas. Com a tendência o que? Isso aqui é só durante o estabelecimento, né? Quando se termina o estabelecimento, que eu falei, que chega aquela máxima de número de perfis, isso aqui começa a virar e eu tenho uma diminuição do número de perfis e um aumento da massa. Mas o mais interessante é que fica isso aqui. Dentro, nas mesmas avaliações, eu tive um incremento muito maior de indivíduos e um incremento muito maior de massa de forragem. Até em conversa com o professor Lemer, ele falou, isso aqui caracteriza que nas áreas que eu tenho pós-soja, por exemplo, que eu tenho uma produtividade muito maior, eu consigo colocar mais indivíduos por metro quadrado. E a população de perfis ela responde muito em relação a isso aí. Ela é muito responsiva na riqueza de nutrientes. Quanto mais nutrientes eu tenho no sistema, mais condições ambientais eu tenho para a planta se desenvolver, ela consegue colocar mais perfis. Então, nas áreas pós-soja, a gente enxerga isso. A adubação é a mesma? A adubação é a mesma. Lembrando que aqui a gente teve aplicação... Não, a gente não teve aplicação de nitrogênio nessa área. Porque é sempre aplicação de nitrogênio. No mesmo estabelecimento, em 2010, nós tivemos um problema da chegada dos animais, a gente retardou a entrada dos animais e a gente retardou a aplicação de nitrogênio. Então, a gente não teve aplicação de... Depois eu vou mostrar para vocês uns resultados que a gente teve quando a gente aplicou nitrogênio, que aconteceu com a população de perfis e a massa de forragem. A gente observa, por exemplo, isso aqui, nas áreas, por exemplo, em relação à ressemeadura natural, por exemplo, e a intensidade de pastejo joga muito forte na ressemeadura do azevém. Quando ele se estabelece, inicia o estabelecimento, nada mais é aquela população que ela se reflete em relação ao que aconteceu no ano anterior. Então, se eu tive uma carga animal que favoreceu a produção de perfilhos, eu tenho mais perfilhos ou perfilhos reprodutivos, eu tenho uma maior quantidade de sementes que caem no solo, tenho uma carga mais, por exemplo, eu tenho mais chance de aparecer perfilhos reprodutivos, que gera sementes que vão cair no solo e vão gerar a geração seguinte. Eu tenho uma variabilidade muito grande em relação a isso, né, se observar. Eu tenho áreas pastejadas, superpastejadas, não pastejadas. Fecha isso. E isso reflete também no estabelecimento. Isso pode ter um efeito. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, que a lavoura ela joga, afetando o estabelecimento da pastagem, mas se eu tive, por exemplo, uma carga animal no ano anterior que me produziu pouca semente, eu tenho a lavoura e também tenho a carga animal do anterior que pode afetar o estabelecimento da pastagem. Quantos pasteiros? Esse aqui que eu mostrei para vocês, eles têm contínuo e rotativo, né? No contínuo os animais permanecem durante todo o tempo na pastagem, não saem. E no rotativo a gente trabalha em torno de 4 ciclos de pastejo. Então, você pode observar, então, ele tem áreas também que não foram pastejadas. Né? E já mostrando para vocês aquelas pós-estabelecimento, né, da pastagem, o que acontece é realmente isso aqui. Né? Então, as áreas pós-soja, pós a colheita, né, isso aqui é logo depois da colheita, eu tinha aqueles eventos estabelecendo embaixo da lavoura, e eu tenho um impacto muito grande da... Não sei se alguém me chamou. Tem um impacto muito grande dessa palha que cai nas superfícies. Se observarem na área de soja, o impacto aparentemente é muito menor. Então, já na área de milho, se observa que tem um impacto bem maior, né? Uma quantidade de palha muito grande e uma relação CM desse resíduo bem alta. E isso se reflete depois no estabelecimento. Isso aqui já são áreas que foram aplicadas no nitrogênio, né? Mas observar aqui é nítido, parece que tem uma linha no meio. Então aqui foi conduzido com milho e aqui foi conduzido com soja. Inclusive a coloração. Né? Isso aqui é pós a aplicação de nitrogênio. Então esse reflete, pessoal, o que a gente quer chegar a mostrar isso aí para vocês? No caso do nosso experimento, por exemplo, uma situação hipotética, por exemplo, vamos supor que o produtor aplique pouco nitrogênio aqui, né? Nas áreas com soja, eu posso ter um estabelecimento muito mais cedo que nas áreas de milho, e com isso uma utilização maior da pastagem.
áreas de milho eu tenho estabelecimento menor, mas eu posso chegar no estabelecimento satisfatório, eu trago os animais, mas eu posso encurtar minha fase de pastagem, onde eu tenho áreas com milho. Aqui foram 75 kg de nitrogênio. E depois se aplica mais uma dose, são 150, né? Mas se aplica mais uma dose no pico de crescimento da semente. Mesmo assim, tu vê, mas o mais interessante é plantar soja, né? Mas só que não pode tirar o papel do milho. É isso aí. É o que a gente está tentando avaliar depois disso. Mas depois a gente vai mostrar para vocês alguns outros dados bem interessantes do que acontece com a pastagem lá na frente. Como é que são essas duas aplicações? Primeiro, logo após a... Logo após a colheita. A gente faz logo após, assim, no máximo 10 dias. Depende um pouco da condição climática, né? Como a gente precisa de seca para colher a lavoura, de chuva para aplicar as nitrogenas, às vezes tem um pouquinho de diferença isso aí, mas não passa de 10 dias. Depois dessa segunda aplicação em setembro. Início de setembro, final de agosto e setembro, onde é que tem as temperaturas mais altas, né, para o crescimento da pastagem. A condição melhor para o crescimento da pastagem. Mas mostrar para vocês, por exemplo, se aquela pergunta que eu falei para vocês, se a pastagem, por exemplo, o efeito dela pode durar até o final da fase lavoura. Só que é um gráfico em relação à densidade de perfis reprodutivos, isso já foi feito em 2012, essa avaliação, 2011. Essas avaliações foram feitas em 2011, e mostrar para vocês, por exemplo, se avaliando os perfis reprodutivos, que vai me influenciar na produção de semente, no estabelecimento da semente no ano seguinte, se eles têm influência da cultura antecessora, por exemplo, da pastagem, da soja ou do milho. A gente observou, por exemplo, nas áreas de pastejo, de pastoreio contínuo, no caso, a gente teve uma maior densidade de perfilhos nas áreas com soja do que nas áreas com milho. E por que isso não apareceu, por exemplo, nas outras áreas? Por exemplo, uma intensidade mais alta em pastoreio rotativo, por exemplo. A gente não sabe dizer ao certo isso. A gente tem uma hipótese que, por exemplo, aqui eu tenho uma carga mais folgada, nas áreas com menor carga animal, e no contínuo eu tenho a possibilidade do animal escolher aquilo que ele vai comer. Então eu tenho uma chance maior de ter áreas onde é que esses perfilhos possam desenvolver melhor. Os perfis reprodutivos se desenvolvem melhor. Em relação, por exemplo, ao rotativo, onde é que você tem uma distribuição espaço-temporal mais controlada, que você vai montando os animais, e os animais vão controlando melhor a altura de pastejo. Então, nas áreas de contínuo é possível enxergar essas diferenças. Só que, quando a gente avaliou no ano seguinte, isso aqui já é o estabelecimento da pastagem no ano seguinte. Então, para tentar mostrar para vocês, aqui seria o início de estabelecimento da pastagem, né? Isso aqui é 27 de março. Todo o período de estabelecimento da pastagem, a gente avaliou a densidade de perfis e a massa de forragem. Então, aqui nessas linhas aqui é a densidade de perfis, nas áreas com soja e milho, você consegue observar aqui, né? Com uma menor carga animal, então é novo, né? Menor carga animal no ano anterior, lembra-se que é na fase de pastagem anterior. E aqui são as áreas, essas outras linhas aqui, nas áreas de uma carga um pouco maior pós-milho e pós-soja. Essas áreas de controle que vocês esqueçam, ela depois eu vou voltar aqui. Mas o que a gente observa bem interessante é isso aqui, ó. Logo, e aqui vou explicar para vocês as fases também, desculpe. Aqui tem a fase inicial, a fase 1, que a gente considera até a colheita. E depois disso a gente tem a fase 2, que é depois da colheita, e a gente tem a aplicação de nitrogênio. Depois do abastecimento. Aqui dá até um pouco mais, né? Eu falei que era 10 dias, já deu um mês aqui, né? Mas depende um pouco de condição climática para fazer isso. Né? Mas interessante mostrar para vocês que a densidade de perfilhos, logo antes da colheita, por exemplo, é muito mais alta, onde eu produzi a pastagem com menos animais. Então eu tive uma chance de produzir mais perfis reprodutivos, mais sementes no solo, e com isso estabelecimento melhor da pastagem no ano seguinte. E uma menor densidade. Mas observe que a gente não teve diferença entre as densidades de perfil em áreas pós-soja e pós-milho. Só a grande influência da intensidade do pastejo. Lembre-se que a gente não foi colhido. Logo depois da colheita, aí a situação muda. Depois da colheita, a situação muda principalmente nas áreas com maior carga animal. Nas áreas onde eu tive menor carga animal, a densidade de perfil
continuou basicamente estável, algumas variações, mas continuou estável. Já nas áreas onde eu tive mais animais, a área pós-soja, a densidade de perfis seguiu aumentando. E nas áreas com milho eu tive uma densidade de perfis bem mais baixa. Então isso leva a pensar o quê? Quando eu tenho maior densidade de perfis, eu tenho mais perfis, menor o impacto. A planta já está bem estabelecida, menor o impacto eu tenho da lavoura em cima da pastagem. Já quando eu tenho uma maior carga animal, eu tenho menos perfis no ano seguinte, então eu tenho maior impacto da lavoura sobre o estabelecimento da pastagem. Ficou claro? E isso, essas densidades aqui, elas acompanharam também as massas de forragem. Quando chega no final do pastejo, aqui eu tenho as duas áreas com baixa carga, e soja e milho, e aqui eu tenho uma carga mais alta, né, com soja. E já aqui embaixo da barrinha, que você acompanhar essa barra aqui, seria a massa de forragem, nas áreas com uma carga mais alta, pós-milho. Mesmo no final do estabelecimento. Então aqui nós tivemos um efeito da lavoura. Aqui é mais ou menos isso que eu ia mostrar, né, em relação a... Quando observem ali, eu quero salientar para vocês exatamente isso. E as massas de forragem final. O que ficou muito bom também é o trabalho do Breno, que já é a evolução desses resultados que nós tivemos. Porque, como você falou, a hipótese principal nossa é que o efeito seja, por exemplo, um efeito químico, não físico. Ou seja, um efeito físico, não químico. Ou os dois jogam ao mesmo tempo, é difícil de se isolar os fatores. Então, o que a gente fez? Está muito bom esses gráficos, mas é basicamente a mesma coisa que a gente fez. O trabalho do Breno, que foi produzido no ano passado na estação, ano passado, a gente selecionou áreas no meio dos potreiros e retirou essa palha. Então, já o efeito é físico da palha, é difícil isolar isso aí, físico e químico, por exemplo, da palha. Mas tem o efeito da palha, a palha que joga a favor disso aí. Então, a gente retirou essa palha, tanto nas áreas de soja quanto nas áreas de milho, e avaliou esse efeito, para ver se nas áreas sem palha a pastagem se desenvolve melhor do que nas áreas com palha. E foi feito isso nas áreas com soja, essas áreas aqui são as com soja, e as áreas com milho. É muito ruim de se enxergar, mas de maneira geral, aqui são as áreas com soja, observe o mesmo comportamento, onde eu tive menos animais, que é a densidade de perfil e massa de forragem. Onde eu tive menos animais, eu tive uma densidade maior de perfis. Onde eu tive mais animais, uma densidade menor de perfis. E nas áreas com soja, eu não tive diferença entre as áreas com palha e sem palha. São essas barras aqui, se olhar aqui, a área com menos animais com palha e sem palha, mais animais com palha e sem palha, em relação às mesmas linhas. Já nas áreas de milho, a gente observa aqui as densidades, né, áreas de milho com palha e sem palha, com carga mais leve, com carga mais pesada. A gente observa, principalmente nessas áreas onde tinha uma carga mais leve, que é antes da colheita, né, aqui é logo depois da colheita, aqui. Eu tive uma massa de forragem, uma densidade de perfis menor nas áreas que eu tive mais indivíduos, por exemplo. Nas áreas que eu tive impacto alto, né? Como eu tinha uma densidade de perfis bem pequena, sabe, tinha mais animais, aonde eu tinha mais perfis, eu tive um impacto forte aqui na massa de forragem, da palhada do milho. Isso aqui é um pouco diferente do que a gente encontrou lá. Não consigo voltar essas. Tentar mostrar. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que, aqui é uma área com palha e sem palha, né? Onde tinha palha, por exemplo, tinha mais perfis e tinha palha, eu tenho uma menor massa de forragem. E onde eu tirei a palha, eu tenho uma maior massa de forragem. Então eu tinha mais indivíduos, tinha mais perfis. Onde eu tive palha, ele teve um impacto forte do resíduo em cima da densidade de perfis. E aqui, depois da aplicação de nitrogênio, nós podemos observar que tive um efeito bem grande, e logo depois da aplicação de nitrogênio, esse efeito começou a ser diluído. Tive um alto incremento aqui de massa de forragem, também de densidade de perfis, e até o final aqui também. Que diferença teve da aplicação de nitrogênio da colheita aí? Aqui teve, acho que são 2 semanas e pouco. Que é a aplicação das 2 avaliações, é 2 semanas. Mas interessante é mostrar que a palha ela tem um efeito, ela segura, mas a aplicação de nitrogênio logo depois ela dá um boom na pastagem e ajuda a se estabelecer. Vocês podem me perguntar, mas como
como é que na outra você teve efeito da palha e aqui você não teve? Esse ano a gente teve muito pouco perfil nas áreas onde tinha mais animais, bem pouco perfil, e principalmente a gente não sabe ao certo, a gente acredita que já tenha mais nitrogênio rodando no sistema. Então, na outra a gente teve uma quantidade de perfis, uma massa forrada de densidade de perfis não sofreu alteração, mas a gente acredita que aqui, por exemplo, já tem uma quantidade grande de nitrogênio que possa também suprir esse nitrogênio e dar esse. Chegando no final, a gente não teve efeito das lavouras. Não sei se ficou bem claro essa minha explicação. Mas o mais importante é mostrar isso, que a palha ela tem efeito, mas quando eu aplico nitrogênio, eu consigo liberar nitrogênio para a minha planta e ela consegue desenvolver e se estabelecer. Então eu tenho esse problema momentâneo, isso ao longo dos anos pode ser sanado, principalmente com a aplicação do nitrogênio. Isso aqui eu vou mostrar